Hotaru é um estudante de ensino médio aparentemente comum, mas para ele o mundo inteiro parece cinzento. Ele é o rei da inação e segue seu lema: se algo não precisa ser feito, ele não faz. Se precisa, ele faz o mais rápido e eficiente possível. Ele vive no Japão moderno com a família, um lobo solitário que odeia ter vida social. Parece você, né? Hoje é o primeiro dia de aula, e ele decidiu que passará todos esses anos sozinho, gastando o mínimo de energia possível, sem se meter em nada inútil que não dê em nada. Ele entra no campus e já se irrita com a energia dos alunos, que recebem os novatos e tentam empurrar seus clubes goela abaixo. Ele passa direto por eles, guarda os sapatos no armário e vai para a sala, onde encontra Satoshi, seu melhor e único amigo, que o conhece desde sempre, familiarizado com suas manias e sua filosofia de fazer o mínimo esforço para tudo. Satoshi tenta animá-lo para um novo dia de aula, cheio de possibilidades, mas Hotaru se recusa a mostrar qualquer entusiasmo. Ele pergunta por que Hotaru ainda está na escola, já que ele é do tipo que volta para casa assim que a aula acaba. Mas Hotaru entrega uma carta a ele com um suspiro. Satoshi abre a carta, que é da irmã de Hotaru, que está na Índia. Ela escreveu implorando para ele entrar no clube de literatura clássica, já que ninguém mais entra. Segundo ela, a cada ano, o número de alunos interessados diminui, e ela teme que o clube seja fechado em breve. Ela diz ter uma conexão especial com o clube, e pede que ele entre para impedir que ele morra. Hotaru tem muito carinho pela irmã e acaba cedendo aos pedidos dela. Satoshi o assegura que ele não terá dificuldades, pois não há outros membros no clube, então se ele entrar, terá a sala inteira só para ele. Isso até deixa Hotaru um pouco feliz, pois pelo menos não terá que gastar energia conversando com ninguém. Ele se despede de Satoshi e vai à sala dos professores pegar a chave. Chega à sala do clube de literatura e agradece por ser num lugar bem afastado da escola. Ele coloca a chave na fechadura e abre. Ao entrar na sala, fica surpreso ao ver uma garota baixinha de cabelo preto olhando pela janela. Ela se vira, se aproxima de Hotaru e se apresenta como Iru. Ela diz que já o conhece da orientação, o que choca Hotaru, pois havia um monte de gente lá e ele nem notou a Iru. Ela conta que entrou no clube por razões pessoais e pergunta se Hotaru também se juntou. Ele, porém, recusa rapidamente, dizendo que não, pois agora que o clube tem um membro, ele sobreviverá, e ele não precisará entrar em nenhum. Ele se vira e começa a andar, pedindo para ela trancar a porta ao sair. Iru, porém, diz que não consegue trancar a porta. Ele pergunta por que não e ela responde que não tem as chaves. Hotaru a olha confuso e tira as chaves do bolso, entregando-as a ela. Ele pergunta se ela não tinha as chaves, como se trancou. Ela o olha, confusa, e pergunta se a porta estava trancada. Hotaru percebe que ela não tinha ideia de que estava presa, e isso a deixa curiosa, querendo resolver o mistério de como a porta pode estar trancada sem as chaves. Satoshi também entra na sala para ver como Hotaru estava, e Iru se envolve no mistério. Hotaru tenta sair de novo, mas a garota segura as mãos dele e pede, por favor, que ele a ajude a resolver esse mistério. Aquele momento fisgou Hotaru, que nunca sentiu nada parecido. Ele acaba cedendo e pergunta se ela viu algo estranho. Ela responde que antes de entrar, ouviu um tilintar, e quando todos prestaram atenção, também ouviram o barulho. Eles saem e avistam o zelador, que estava fechando todas as salas vazias com a chave mestra. Todos percebem que ele deve ter achado a sala vazia por ser tão afastada e a trancou, sem Iru notar que estava presa lá dentro. Iru ficou satisfeita por saber a verdade, e todos foram para perto dos armários. Ela pergunta a Satoshi se ele gostaria de entrar, e mesmo tendo vários clubes, ele concorda. Hotaru tenta dizer que não vai entrar, mas Iru novamente segura as mãos dele e pede para ele se juntar. Hotaru novamente derrete com o toque dela e acaba entregando sua ficha de inscrição, tornando-o um membro oficial do clube de literatura. No dia seguinte, Hotaru vai à escola e após o fim das aulas é forçado a ficar para escrever uma redação de casa. Satoshi tira sarro dele por não ter feito o dever de casa a tempo, mas Hotaru responde que simplesmente esqueceu de trazê-lo. Satoshi ri e começa a contar sobre um novo mistério na escola. Segundo ele, de manhã, uma garota vinha do pátio sob chuva. Ela ouviu uma bela melodia clássica vindo da sala de música, mas estava tudo escuro. Intrigada, ela abriu a porta, mas ficou horrorizada ao ver que o piano e a sala estavam vazios. A melodia ainda tocava, e o coração dela acelerou enquanto a peça chegava ao fim. Assim que a música parou, ela sentiu um arrepio na espinha e um barulho de arrastar.
De repente, do chão, surgiu uma figura com cabelos bagunçados e olhos injetados de sangue. Ela cambaleia para se levantar e começa a andar na direção da garota, que fecha a porta e foge o mais rápido possível. Ele termina a história e olha para Rotaro animado, mas encontra o mesmo rosto desinteressado enquanto Rotaro volta a escrever. De repente, porém, ele pergunta a Satoshi se a notícia se espalhou pela escola, e quando o amigo diz que é um grande bafafá, Rotaro sente que Iru logo virá pedir ajuda para desvendar o mistério. Ele imediatamente pega um papel e rabisca algo, antes de pedir a Satoshi para contar a ela uma história inventada sobre o mistério do clube secreto. Iru chega na hora certa, entra na sala e vai direto à mesa deles, perguntando se ouviram sobre o mistério da sala de música. Rotaro, porém, a interrompe rapidamente e diz que Satoshi estava contando sobre um mistério muito famoso na escola. Ela fica fisgada na hora, e Satoshi inventa uma história sobre um clube secreto, o Clube da Aranha. É um clube fantasma, ninguém sabe quem são os membros ou como são selecionados. Dizem que eles sempre colocam um aviso no mural, mas só alguns poucos escolhidos conseguem encontrá-lo a cada ano. Isso a intrigou na hora, e ela perguntou se eles a ajudariam a encontrar. Rotaro termina a redação naquele exato momento e diz que sim. Todos notam o mural no andar deles e o vasculham, mas não encontram nada de relevante. Finalmente, Rotaro sugere que talvez devessem ir ao mural principal, e todos concordam. Eles descem para o térreo e ficam impressionados ao ver o mural lotado de pôsteres de todos os inúmeros clubes da escola. O mural parecia uma zona de guerra, com todos os clubes querendo divulgar-se para chamar mais atenção. Eles começam a olhar de perto por trás de quase todos os pôsteres, mas começam a perder a esperança quando, de repente, Rotaro chama a atenção deles e informa que o encontrou debaixo de um dos pôsteres. Ele mostra o pequeno aviso do Clube da Aranha, mas ela não parece muito impressionada. Ela diz que tem a sensação de que esse mistério nem era mistério, pois há muitas brechas. Eles, porém, percebem que está ficando tarde e decidem se despedir. Satoshi e Rotaro começam a voltar juntos, quando Satoshi pergunta por que ele inventou a mentira e criou o pôster do Clube da Aranha, e depois o colocou debaixo do outro aviso enquanto ninguém olhava. Ele o olha e diz que simplesmente não queria ir à sala de música, pois ficava no lado mais distante do corredor, fora do seu caminho para sair da escola. Satoshi o olha admirado e começa a rir antes de perguntar se ele tem alguma ideia sobre o mistério da sala de música. Rotaro Urai diz que a sala de música está quase sempre ocupada por alunos muito apaixonados que dedicaram a vida inteira à música. A pianista em especial tem o hábito de dormir na sala para não perder tempo, então ela fechou as janelas e dormiu, tocando um CD de música clássica no gravador, que servia de alarme. Quando a música acabasse, ela acordaria. Por isso, quando a aluna abriu a sala, não viu ninguém no piano, mas ouviu a música. Assim que parou, a pianista acordou grogue, com olhos injetados de sono, o que assustou a pobre aluna para valer, e ela fugiu. Satoshi olha admirado e diz que seu jeito de economizar energia será colocado à prova por Iru, já que ela parece ser a única que consegue fazê-lo trabalhar. Então, eles se separam para ir para casa e ter um merecido descanso. Um mês se passou desde o último incidente, e Rotaro parece ter se acostumado com a nova rotina. Na maioria das vezes, ele nem se importa, pois só precisa ir lá depois das aulas, sentar e ler um livro, o que ele nem acha ruim. Ele prefere quando Iru não fala com ele e só lê seu livro, mas ela desenvolveu um hábito fofo. Oferece doces caseiros toda vez que ele senta para ler. Um dia, lendo e tomando seu chá, Iru de repente se levanta dizendo que não é assim que um clube deve ser. Rotaro a olha e manda ela sentar para não gastar energia com bobagens. Ela, porém, reclama da monotonia do clube, que nunca fazem nada divertido. Rotaro a encara e diz que é um clube de literatura, não de esportes, onde precisam de atividades. Ela, porém, é irredutível e diz que devem começar a se preparar para o próximo festival da escola. Rotaro responde que não tem o menor interesse em fazer nada para o festival, e Iru diz que não vai aceitar um não como resposta. Ele a olha exausto e diz que eles também abrirão umas barracas bobas, como qualquer outro clube, mas ela o recusa. Ela diz que o clube de literatura tem uma história rica, e todo ano os membros criam uma antologia para o festival, e eles devem fazer o mesmo. Rotaro recusa categoricamente, dizendo que não quer gastar tanta energia com isso e prefere algo de pouco esforço. Ela o importuna tanto que pergunta se criar uma antologia seria menos trabalho do que aturá-la todo dia, então ele cede.
Ele pergunta se ela tem alguma ideia de como isso deve ser feito, e ela responde que não. Ele questiona como ela fará, se não sabe como escrever a antologia, mas ela diz que vão achar as cópias do ano anterior e aprender. Hotaru fica novamente frustrado com o trabalho que ela o faz ter, mas não pode dizer nada, tamanha a dedicação dela. Então, os dois começam a procurar por toda a sala as cópias das antologias dos anos anteriores. Eles não conseguem encontrar as antologias na sala, então Hotaru senta em sua mesa, mas ela diz que ainda não terminaram e o arrasta para a biblioteca, pois acredita que lá terão as cópias com certeza. Na biblioteca, vem uma garota de cabelo curto atrás do balcão, chamada Ebarra, que parece conhecer Hotaru e faz uma careta quando ele entra. Ela diz que se ele estiver aprontando, não é bem-vindo, mas ele responde com uma piadinha, irritando-a. Naquele exato momento, porém, Satoshi aparece na biblioteca, e o temperamento de Ebarra muda na hora. Iru fica confusa com a mudança repentina, mas Hotaru diz que Ebarra gostava de Satoshi nos tempos de ensino fundamental, quando estudavam juntos. Satoshi é um cara com um charme que derrete qualquer um, só de falar com sua voz encantadora. Ele pergunta a Hotaru o que ele está fazendo e Hotaru responde que é mais um sequestro, já que essa tapada da Iru o arrancou à força do seu lugar, onde ele tinha grudado a bunda feliz para não ter que se mexer. Satoshi ri disso e apresenta Iru e Ebarra uma à outra. Iru vai direto ao ponto, perguntando se ela viu a antologia do ano anterior do clube de literatura. Ebarra olha para Hotaru e sorri de lado, perguntando como um perdedor como ele entrou num clube. Mas, como um verdadeiro mestre da indiferença, ele manda ela calar a boca. Ela se vira para Iru e responde que não tem ideia das antologias, não as viu na biblioteca, mas acredita que podem estar na pilha. Iru pergunta se podem ver a pilha, mas Ebarra diz que só a bibliotecária pode permitir. Hotaru já estava farto da conversa e, sem mais nem menos, simplesmente começa a sair pela porta. Ele é, porém, parado por Iru, que jurou a si mesma que faria da vida desse pobre homem um inferno. Ela diz que vão esperar pela bibliotecária, e enquanto discutiam, Satoshi interrompeu, pedindo a Ebarra para recontar o mistério que ela mencionou antes. Hotaru pensa que nunca mais vai ter paz se Ebarra contar um mistério, o que deixa Iru curiosa, mas Ebarra começa a história. Ela diz que há algum tempo tem notado um padrão misterioso em um livro. Ela explica que fica na biblioteca toda sexta, e por algum motivo, toda sexta, um livro é emprestado no almoço e devolvido no fim do dia. Isso é confuso, pois pode-se ficar com o livro por uma semana, mas essa pessoa sempre o devolve no mesmo dia. Iru pergunta animadamente se pode ver o livro e Ebarra o pega para ela. Um livro lindo, de capa dura e encadernação de couro sobre a história da escola. Iru comenta que o livro é bonito e todos concordam. Hotaru, enquanto isso, tenta ignorar tudo e decide continuar lendo, pois só quer as antologias e ir para casa. Iru, porém, não vai deixar o rapaz ter seu tempo de lazer e continua colocando o livro na frente dele, enquanto Hotaru a olha como se quisesse dar um tapa nela. Ele olha e diz que talvez não seja grande coisa, e que alguns alunos não vão dar uma olhada nele no tempo livre. Ebarra, porém, pede para ele ver as pessoas que estão pegando o livro emprestado. Acontece que toda vez é uma pessoa diferente pegando o livro. Isso é intrigante. Por que pessoas diferentes pegariam o mesmo livro toda semana, seguindo o mesmo padrão de pegar no almoço e devolver no fim do dia? Isso é realmente muito intrigante, e até Hotaru parece confuso. Ele, porém, não quer gastar energia com essas coisas e tenta se esquivar, mas Iru o importuna sem parar, colocando o livro na frente dele. Ebarra finalmente manda eles se acalmarem e não fazerem barulho na biblioteca, e eles se calam na hora. Hotaru olha para Iru, esperançoso, achando que ela vai desistir, mas ela não cede e parece irredutível em fazê-lo ajudar a resolver o caso. Hotaru finalmente cede, percebendo que não conseguiria se livrar dela, e que seria um gasto ineficiente de energia. Os olhos dela brilham de empolgação. Ele senta e começa a quebrar a cabeça, dizendo que o livro não está sendo usado para fins literários, pois ninguém leria um livro de história tão grande naquele tempo. Ele afirma que o livro está sendo usado para propósitos ocultos e pergunta se alguém tem alguma ideia brilhante. Ebarra diz que, se empilhados, os livros podem servir de travesseiro. Satoshi afirma que, preso ao braço, o livro pode ser um escudo. Hotaru os olha com desprezo, mas Iru, a gênio, manda pararem de brincadeira, pois obviamente não é para isso que os livros seriam usados. Hotaru se vira para ela, esperançoso por uma boa ideia, mas, esse cara está cercado por gente com o QI de uma porta.
Ela responde que o melhor uso para um livro assim seria como conserva de picles. Hotaru se cansa e manda eles calarem a boca para ele poder pensar. Ele pensa muito, mas não consegue nenhuma pista para que o livro seria usado, senão para ler. Ele começa a juntar algumas pistas. A primeira é que todas que pegaram o livro eram garotas, e todas da turma 2. Ele propõe que pode ser um sinal de sim ou não. Por exemplo, se o livro estiver em pé, é um sim. Se estiver invertido, é um não. Ebarra, porém, diz que não deve ser o caso e os leva ao lugar onde guarda os livros de todos, e todos estão guardados aleatoriamente. Agora Hotaru está sem respostas, e Ebarra tira sarro dele por não pensar em nada. Mas de repente, a esquisitona da Iru começa a cheirar o livro como uma doida, e Ebarra se assusta com as esquisitices dela, se afastando quando Iru diz que o livro cheira a tinta. Ebarra tenta cheirar, mas diz que não sente nada. Hotaru, porém, de repente tem uma ideia brilhante e pede pra Iru ir verificar algo. Mas ela o força a ir junto, o que novamente o irrita pra caramba. Mas ele não tem mais energia pra discutir, e simplesmente vai com ela. Ele os leva à aula de arte e comenta que só há uma aula na sexta em que garotas de turmas diferentes se juntam. A aula de arte opcional. Ele acredita que toda garota que pegou o livro o levou pra lá. Mas os outros ainda estão confusos sobre para que o livro foi usado, mas Hotaru diz que eles verão por si mesmos em breve e entra na sala de arte. Assim que entram, ficam surpresos ao ver que quase todas as pinturas sendo feitas são de uma garota com um livro. Hotaru explica que o livro tem uma linda capa de couro vintage e a cor perfeita para servir de inspiração para uma obra de arte. E como nenhum aluno quer carregar um calhamaço desses, preferem pegá-lo emprestado toda a sexta e devolver no mesmo dia, sabe? Ebara e Iru ficam super impressionadas com a inteligência absurda do Hotaru, e provavelmente já querem ter filhos com ele. Ao voltarem para a biblioteca, começam a conversar animadamente, enquanto Hotaru observa de lado, pensando que não era bem isso que ele planejava para o ensino médio, afinal, ele não está ali para fazer amigos ou criar memórias. Ele só quer fazer o mínimo de esforço possível e por isso já ia saindo. Mas Iru o agarra novamente e diz que ainda precisam esperar pela bibliotecária, pois precisam da antologia. Finalmente, a bibliotecária chega, e Satoshi se apresenta e apresenta os outros, perguntando se ela viu a antologia criada pelo clube de literatura. Mas ela responde que, infelizmente, os números antigos não estão nas prateleiras, e que eles terão que procurar em outro lugar. Iru fica triste ao ouvir isso, mas Satoshi, animado como sempre, diz que eles vão encontrar logo, e por aquele dia, todos voltam para casa. No dia seguinte, bem cedinho, Hotaru recebe uma ligação e tem que acordar num domingo. A pessoa que ligou era Iru, e ele pergunta o que diabos era tão urgente que não podia esperar até o dia seguinte. Mas Iru simplesmente se desculpa e diz que quer encontrá-lo hoje. Hotaru tenta evitar, mas ela começa a implorar e ele não consegue dizer não a ela. Mais tarde à tarde, Hotaru entra em um café e espera por Iru, tomando seu café já que ela está atrasada. Finalmente ela chega, linda num vestido, e senta-se com ele mexendo distraidamente o creme em sua xícara. Hotaru a olha e pergunta sobre o que ela quer conversar, e ela começa a enrolar, o que o irrita profundamente. Ele simplesmente se levanta e diz que vai embora se ela não falar logo, mas ela o impede rapidamente e diz que está nervosa. Ele pergunta do que ela está nervosa, o que a faz olhá-lo timidamente, e ela responde que quer confessar algo. Hotaru fica tão surpreso que sua mente fica em branco, e ele simplesmente permanece em silêncio, ouvindo-a, com o coração batendo forte, pensando que aquilo era uma declaração de amor. Iru continuou enrolando até que finalmente ela soltou que queria a ajuda dele para resolver um mistério dela. Hotaru a olha sem expressão, enquanto a verdade lentamente se instala. Ele foi epicamente trollado por Deus e ela só quer ajuda com mais um mistério. Ela conta que tinha um tio chamado Siki que estudou na escola deles 45 anos atrás, e ele era até presidente do clube de literatura clássica. 7 anos atrás, o tio dela foi para a Índia em uma viagem, mas todo o contato com ele cessou, e ele foi dado como desaparecido. Houve várias investigações, mas nenhuma pista dele foi encontrada. Ela conta que ela e o tio eram muito próximos quando ela era jovem, e ele sempre passava tempo com ela. Nossa, que sinistro! Ainda assim, ela tem lembranças muito carinhosas dele, pois ele era uma boa pessoa e ela o levava aos parques para brincar. Ele também era um indivíduo altamente inteligente que tinha respostas para tudo. Segundo ela, podia perguntar qualquer coisa, e ele sempre a respondia, saciando sua curiosidade e dando-lhe mais conhecimento sobre o mundo. Ela diz a Hotaru que de certa forma ele também se parece com o tio dela, o que é bem peculiar, mas as razões dela são que ele, assim como o tio, é capaz de resolver cada mistério que aparece em seu caminho, e tem uma resposta para quase tudo.
Ela então vai direto ao ponto. Ela revela que, um belo dia, estava brincando em casa quando fez uma pergunta ao tio, mas desta vez, em vez de uma resposta sólida com uma risada calorosa, ela se lembra de ter ouvido algo realmente tenso e triste, tanto que começou a chorar sem parar. O que foi surpreendente é que até o tio dela parecia tão chateado com aquilo que nem tentou consolá-la, mas ficou ali, imóvel. Eventualmente, a mãe dela veio e a levou de volta para o quarto, onde ela finalmente adormeceu, exausta de tanto chorar. Rotaro a escuta solenemente e ela diz que o problema é que não se lembra do que o tio lhe disse ou qual foi a pergunta que ela fez a ele. Segundo ela, toda a situação foi tão perturbadora para sua mente jovem que ela acabou bloqueando-a completamente de suas memórias e não tem nenhuma lembrança disso. Ela olha para Rotaro e começa a implorar para que ele a ajude, mas antes mesmo que pudesse completar a frase, ele recusou. Rotaro percebe que essa é uma parte muito importante da infância dela e há uma grande chance de toda a sua perspectiva de vida mudar se ela se lembrar exatamente do que o tio disse. Ele não quer assumir a responsabilidade por alguém, especialmente quando isso pode mudar toda a personalidade da pessoa. Ele diz a ela que ela pode perguntar por aí e que tem mais amigos que pode recrutar para ajudá-la. Ela o olha com os olhos cheios de tristeza e responde que tentou descobrir por si mesma. Ela foi à sala dos professores, perguntando a cada um sobre o tio, mas infelizmente nenhum deles estava na escola há tempo suficiente para conhecê-lo. Ela também acrescenta que não é uma pessoa que sairia por aí tagarelando sobre seu passado para qualquer um que encontra, pois é muito sensível sobre isso e não quer que as pessoas saibam. Ela só perguntaria a ele porque acha que ele é muito parecido com o tio e consegue pensar como ele. Ele diz a ela que ela tem 3 anos pela frente no ensino médio, o que é tempo suficiente para se lembrar de algo assim sozinha, mas ela responde que quer se lembrar do que o tio disse antes do funeral dele. Não houve notícias do tio dela nos últimos 7 anos, e agora ele está sendo dado como morto, e seu funeral será realizado em breve. Ela quer se lembrar do que ele lhe disse quando ela se despedir dele pela última vez. Ela então começa a olhar para baixo para tentar controlar as lágrimas. Rotaro a olha e sente que ela é apenas uma garotinha, procurando sem rumo na areia por um brinquedo que perdeu. Ele finalmente diz que vai ajudá-la, mas não assumirá nenhuma responsabilidade pela saúde mental dela. Ela o olha com olhos brilhantes e diz que está tudo bem com isso e o agradece. Dias se passaram desde aquele incidente e a época das provas bimestrais chegou. Durante as provas, todas as atividades do clube cessam para que os alunos possam se concentrar em seus exames. Naturalmente, o clube de literatura também foi fechado por enquanto, o que significa que Rotaro mal vê Iru e geralmente passa seu tempo apenas com Satoshi, que está em sua própria turma. Seus dias se resumem a estudar para as provas, ir para a escola e novamente estudar para as provas, até que as últimas provas das matérias também terminem. Ele volta para casa e se deita na cama, finalmente relaxado agora que as provas acabaram. Ele olha distraidamente para sua mesa de estudos e avista uma carta de sua irmã. Ele a abre e lê o conteúdo, que diz que ela está em Istambul agora, não na cidade, mas dentro da embaixada japonesa, porque algo deu errado com o passaporte dela. Ela perguntou sobre Rotaro na carta, se ele está gostando do clube de literatura e se há outros membros além dele no clube. Ela também afirma que o festival da escola deve estar chegando em breve, e ele deveria criar uma antologia para ele, como tem sido a tradição do clube de literatura desde sua fundação. Ela também lhe dá uma informação muito importante na linha seguinte, que resolveu muitos dos problemas relacionados à criação de uma antologia. Ela diz a ele que as cópias da antologia do ano anterior não podem ser encontradas na biblioteca ou mesmo nas prateleiras. Estão todas guardadas dentro de um cofre com fechadura química que ficava dentro da sala do clube. Ela também acrescenta que não está trancado, então eles podem simplesmente abri-lo e encontrá-lo. Rotaro fica aliviado com isso, pois agora não terão que procurar por toda a parte as antologias do ano anterior. No dia seguinte, todos se encontram na sala do clube, e a propósito, aparentemente, Ibara também é membro do clube de literatura agora. Rotaro vai começar, meninas. Ele os informa sobre a carta e a mostra a eles, e até eles ficam felizes. Mas então eles olham em volta e descobrem que não há nenhum cofre com fechadura na sala do clube. Todos começam a pensar no que poderia ter acontecido, mas Rotaro calmamente lhes diz para relaxarem, pois isso acontece porque toda vez que uma nova sessão começa, as salas de aula onde os clubes são realizados mudam. Eles se levantam rapidamente e decidem ir à sala dos professores para perguntar sobre as salas de aula do ano anterior onde os clubes eram realizados, mas Rotaro os impede e diz que já perguntou por aí. E no ano passado, o laboratório de biologia foi usado como base de operações do clube de literatura. Ambas as garotas ficam impressionadas com a rapidez dele, e as duas começam a sair da sala para ver o laboratório de biologia. E Rotaro senta-se feliz lendo seu livro, pensando que finalmente o esqueceram, mas é claro, Iru volta e o arrasta com elas. Rotaro lidera o caminho, mas quando se aproxima da sala de biologia, ele nota 2 pequenas caixas presas em cada lado dos corredores, o que levanta sua suspeita. As 2 garotas não parecem ter notado isso, enquanto caminham à frente, batendo na porta e chamando. Uma delas tenta a porta, mas percebe que está fechada, então esperam do lado de fora, quando de repente, um veterano de cabelos compridos sai pela porta, sorrindo para elas de forma desconfortável e tentando cobrir a porta aberta com o corpo.
Ele lhes diz que o laboratório está atualmente ocupado pelo clube de jornalismo, mas ele está sozinho ali hoje, porque nenhum dos outros membros apareceu. Rotaro percebe que há um cheiro muito forte de aromatizador de ambiente vindo do corpo dele, enquanto ele pergunta às garotas por que elas estão ali. Iru responde que é a presidente do clube de literatura e queria pegar o cofre da sala, que contém as antologias deles. O veterano parece pular ao mencionar um armário e lhes diz que não viu nenhum armário assim dentro da sala. Elas dizem a ele que deve estar em algum lugar lá dentro, já que esta sala foi ocupada pelo clube de literatura no ano passado, mas o veterano novamente lhes diz firmemente que o armário não está lá dentro. E neste ponto, Rotaro decide que eles deveriam ir embora e se despede do veterano, começando a recuar, mas tanto Ebara quanto Iru persistem, pedindo ao veterano para dar uma olhada lá dentro, pois caso contrário teriam que vasculhar a escola inteira em busca dos números antigos. Assim que Rotaro ouve sobre ter que procurar na escola inteira pelos livros, ele volta, pois de jeito nenhum ele vai passar por tanto trabalho e gastar tanta energia. Então ele fica. Ebara se aproxima do veterano e diz a ele que, tecnicamente falando, esta ainda é uma sala de aula, e eles têm permissão para dar uma olhada lá dentro, se quiserem. O veterano pensa por um tempo, então astutamente lhes diz que eles podem dar uma olhada, mas tem que ser rápidos e não desmontar nada enquanto ele estiver trabalhando. Ele abre a porta e todos entram na sala. A primeira coisa que Rotaro nota é que a mesa está cheia de papéis, e há um rádio também. A janela estava aberta e o ventilador também estava soprando em direção à janela. O veterano parece muito desconfortável, enquanto o resto dá uma olhada na área. Finalmente, Iru volta dizendo que não conseguiu encontrar o cofre e que talvez não esteja ali, o que parece trazer algum alívio para o veterano. Mas Rotaro a impede e pergunta ao veterano se eles deslocaram alguma coisa para algum lugar, ao que ele responde que sim, moveram um monte de caixas de papelão para lá e para cá. Rotaro rapidamente lhe diz que eles terão que revistar a sala inteira, pois há tanta bagunça que eles realmente não sabem onde as coisas podem estar escondidas. O veterano imediatamente fica muito agitado e diz que não tem tempo para toda essa porcaria. Mas Rotaro imediatamente lhe diz que ele não terá que fazer nada. Mas ele começa a suar e diz que não quer que suas coisas sejam mexidas, pois está muito ocupado. Rotaro diz que eles vão colocar tudo de volta onde encontraram, mas o veterano fica ainda mais agitado e manda ele calar a boca e sair da sala do clube, respirando pesadamente. As garotas parecem um pouco assustadas, mas Rotaro fica ali desafiadoramente e diz que, se ele quer assim, então ele vai embora e fará com que um dos funcionários reviste a sala inteira de cima a baixo em busca dos livros deles. Isso assusta o veterano pra caramba, e ele imediatamente começa a suar e tremer de raiva e medo. Ele olha diretamente nos olhos do veterano e diz que tem um recado para dar na biblioteca e voltará em breve. Ele diz ao veterano que não tem interesse em mais nada além das antologias, e se ele as encontrar enquanto estiver fora, deve deixá-las na sala do clube de literatura. O veterano parece estar fervendo de raiva, mas engole sua fúria e diz que se encontrar, avisará. Ele sai, leva as garotas com ele e lhes diz para esperarem com ele um pouco do lado de fora da biblioteca. Depois de um tempo, eles voltam para a sala do clube, e para a surpresa deles, os números antigos da antologia já estão cuidadosamente empilhados na mesa. Ebara e Iru começam a folhear os volumes um por um, quando Ebara olha para Rotaro e pergunta como ele sabia que o veterano tinha os livros. Ele a leva para um canto e diz que o que ele vai contar a ela deve ser mantido em segredo. Ele então diz a ela que notou os sensores infravermelhos no corredor que o veterano havia instalado e imediatamente suspeitou de algo. Quando ele abriu a porta, estava tentando esconder algo, pois estava usando um perfume muito forte que havia sido recém-aplicado. Além disso, ao dar uma olhada lá dentro, ele estava com as janelas abertas e o ventilador ligado, apontado para a janela, mesmo havendo um monte de papéis espalhados que poderiam facilmente voar para fora por causa do ventilador. Então, por que ele faria isso? De repente, Ebara se dá conta e diz: cigarros. Rotaro acena com a cabeça, dizendo que o veterano estava fumando dentro da sala e tem um dispositivo de rádio que o alerta assim que alguém atravessa o corredor para se aproximar de sua sala. Ele é de uma família muito prestigiada, então, se fosse pego fumando nas dependências da escola, seria uma violação muito séria das regras, e ele não pode correr riscos de trazer vergonha ao nome de sua família. Rotaro afirma que o veterano deve ter guardado os cigarros e o isqueiro dentro do próprio cofre e os escondeu para que ninguém os encontrasse, e é por isso que ele não estava disposto a mostrar a localização do caso. Ebara o olha com admiração, pois nunca imaginou que ele fosse tão perspicaz, mas eles são interrompidos pelo cara com o carisma no talo, Satoshi, que entra na sala vestido como um maldito girassol. Ebara o informa sobre os números antigos que encontraram e os mostra, enquanto Rotaro desvia sua atenção para Iru, que está olhando muito seriamente para um dos exemplares. Ela o olha, o puxa para um lado e mostra o exemplar, que se chamava Ryuka. Ela diz a ele que foi sobre isso que ela perguntou ao tio, e foi quando ele disse algo que a fez chorar. Ela entrega o exemplar a ele, dizendo que o exemplar contém o nome do tio dela algumas vezes.
Ela diz a ele que algo aconteceu 45 anos atrás no clube de literatura, e Hotaru começa a ler o que o exemplar dizia. Está escrito que já faz um ano desde que Siki deixou o ensino médio, não apenas como um herói, mas como uma lenda e uma verdadeira inspiração para todos eles, pois ele sacrificou tudo pelo bem maior e sempre será lembrado na história da escola. Ela agarra a cabeça dizendo que está tão perto de saber o que ele disse, mas simplesmente não vem à sua mente. Hotaru olha o número da edição desta antologia e descobre que é a segunda edição, então ele se vira para Ebara para encontrar a primeira edição. Mas ela o olha chocada e diz que a edição número 1 está faltando na pilha. Iru parece triste por a edição número 1 estar faltando, mas eles decidem voltar para casa por aquele dia. E no caminho de volta, Hotaru pergunta a Iru por que ela não pede a ajuda de Satoshi e Ebara. Ela responde que não quer que muitas pessoas saibam, mas então Hotaru pergunta se ela os considera amigos, e Iru imediatamente para no meio e diz que revelará seu problema a eles amanhã. No dia seguinte, ela explica tudo para Satoshi e Ebara, e ambos são muito solidários, tornando o objetivo principal do clube descobrir o que aconteceu 45 anos atrás. No domingo seguinte, todos decidem ir à residência de Iru, com um monte de teorias e hipóteses sobre o que poderia ter acontecido 45 anos atrás. Hotaru, desanimado como de costume, espera Satoshi chegar e de repente ouve a voz excêntrica de Satoshi vindo de longe, pedalando em sua direção. Ele quase atropela Hotaru, que está tendo dúvidas sobre sua sexualidade, mas diz a Satoshi que não é desse tipo e é reto que nem vara de pescar. Ambos começam a pedalar em direção ao campo, longe da agitação da cidade, e Hotaru pergunta a Satoshi se ele gosta da vida no ensino médio, sempre tão enérgico e feliz. Satoshi desacelera e diz que, claro, ele tem seus problemas, mas gosta de ser o mais otimista possível e tenta encontrar felicidade em cada situação. Hotaru reflete sobre si mesmo e como ele é o oposto de Satoshi nesse aspecto. Ele vive sua vida em tons de cinza. Não desse tipo, seus idiotas. Ele só gosta que sua vida seja muito monótona e não gosta muito de interagir com as pessoas. Depois de pedalar por um bom tempo, eles chegam à residência de Iru, que é enorme, para dizer o mínimo. A casa é grande o suficiente para conter minhas inseguranças, mas não grande o suficiente para conter meu amor por vocês, lindos idiotas que são inscritos no canal. Eles entram na casa esperando que uma empregada fofa os recebesse, mas em vez disso, encontram Iru, que os acompanha para dentro. Eles passam por um monte de cômodos que parecem ser muito antigos e preservados no tempo. Eles chegam à sala onde Ebara já está sentada no chão, perto da mesa. Gangue do chão, representem. Todos se sentam perto da mesa, e finalmente Iru inicia oficialmente a reunião. Ela diz que todos eles contarão suas teorias um por um, enquanto o resto decide se parece provável ou não. Iru começa primeiro. Ela criou um monte de anotações e passa uma folha para todos ao redor. Ela começa a falar. E sua teoria é que 45 anos atrás, quando o festival estava acontecendo, um bando de punks deve ter se infiltrado no festival, começado a assediar os alunos, e até mesmo a pegar dinheiro das barracas que os alunos devem ter preparado. Então Siki, o presidente do clube de literatura, se levantou contra a injustiça deles e conseguiu o apoio dos alunos, e com a ajuda deles, ele acabou expulsando os punks. Enquanto toda essa confusão acontecia, ele deve ter socado um dos punks, o que foi visto por um professor. E como ele foi violento, foi expulso da escola. Ela termina e aguarda ansiosamente o julgamento de seus amigos, que todos lhe dizem que não acham isso muito provável. Há duas razões principais para isso. Em primeiro lugar, a cultura punk ganhou destaque 40 anos atrás, enquanto o evento de que estamos falando remonta a 45 anos. Em segundo lugar, a escola proibiu rigorosamente qualquer tipo de barraca que cobre por serviços, pois isso torna os alunos muito focados em dinheiro. Em vez de criar arte, eles começam a bolar esquemas para lucrar. Então, se não há barracas com dinheiro, como eles vão se infiltrar no festival para arrancar grana à força? Iru se senta de novo, concordando que os pontos fazem sentido. Satoshi, o rei do charme, se joga no tapete, perguntando se podem ir lá fora, pois as pernas estão adormecendo e o tempo está lindo demais para ficar trancado. Iru diz que podem sentar na varanda, que dá para o lago, e tanto Ebara quanto Satoshi concordam animadamente. Eles se ajeitam e a próxima pessoa, Ebara, começa a falar. Ela teoriza que há 45 anos, a escola como um todo devia estar lutando contra o governo, que tentava controlar as instituições para forçar propaganda nas mentes jovens dos alunos, criando assim um eleitorado fiel. Isso, contudo, deve ter falhado quando a escola, incluindo professores e alunos, se uniu e começou a resistir à propaganda, o que resultou em muitas greves e protestos. Em meio a tudo isso, Siki deve ter sido um verdadeiro líder e se chamou a atenção do governo, eles certamente usaram seu poder para removê-lo da escola. Hotaru e Satoshi reconhecem a teoria que ela apresentou, mas também alegam algumas inconsistências. Antes disso, porém, Satoshi diz que está com uma fome de leão, então Iru os chama para a cozinha para discutirem a teoria enquanto ela prepara uns onigiris.
Satoshi obviamente fica super feliz com os onigiris feitos à mão pela Iru, o que deixa Ebara pistola. Todos se sentam à mesa, enquanto Iru começa a fazer lindos onigiris, que eles devoram com gosto. Ela tem muito material, mas Ebara ainda é a melhor garota. Satoshi explica que a teoria dele é bem parecida, mas não exatamente igual. Ele a detalha distribuindo um monte de páginas com artigos de jornal e outras coisas. Ele afirma que há 45 anos, a luta pelo poder não era entre o governo e as instituições de ensino, pois o governo, na verdade, governava com um regime pacífico em tempos prósperos. A principal disputa da época era entre alunos e professores. Eles deviam estar pressionando os alunos a focar mais nos estudos, enquanto tentavam reduzir os dias do festival, o que deve ter levado a uma disputa de poder entre alunos e professores. Nela, Siki deve ter socado um professor, resultando em sua saída da faculdade. Ele mostrou os recortes de jornal sobre os protestos, mas Hotaru afirma que não pode ser isso, pois os protestos ocorreram em junho, mas Siki foi expulso da escola em outubro. Há um longo intervalo entre as datas, então ele não pode ter sido expulso por causa dos protestos. Até Satoshi se senta, alegando que não tem mais nenhuma ideia brilhante. Todos agora olham para Hotaru, que de repente fica muito constrangido, pois não escreveu nada de novo, já que tudo o que anotou já havia sido discutido pelos outros. Todos começam a pressioná-lo para falar, o que o incomoda, e ele se levanta pedindo direções para o banheiro. Iru lhe dá as instruções e ele sai. No caminho, ele avista um quarto que acaba sendo o quarto da Iru. Ele espreita e vê que ela tem trabalhado duro, acumulando todas essas teorias, o que o faz sentir-se mal pela sua falta de esforço. Ele entra no banheiro, decide que também vai se esforçar de verdade e começa a quebrar a cabeça, tentando bolar qualquer teoria que possa resolver esse mistério. Finalmente, depois de alguns minutos, ele chega numa teoria e sai do banheiro. Ele se senta e lhes diz que pode ter descoberto algo, e todos ouvem ansiosamente. Ele revela que esse mistério tem várias peças se movendo. Primeiro, sabemos que um incidente ocorreu em junho, mas Siki deixou a escola em outubro, então há vários meses de intervalo. Em segundo lugar, o incidente aconteceu dentro do colégio e também sabemos que havia duas facções trabalhando uma contra a outra. Através do boletim mensal, obtemos a informação de que as facções rivais eram alunos e professores. E segundo ele, isso ocorria porque os professores estavam tirando o poder de decisão dos alunos e negando-lhes algo que eles realmente queriam. Ora, se pensarmos bem, há pouquíssimas coisas que todos os alunos poderiam querer coletivamente no ensino médio, e essa coisa é o festival da escola, que dá aos estudantes autonomia para se expressarem e serem criativos, assumindo o comando da situação e criando algo novo todo ano. Esse deve ter sido o ponto de discórdia. Também sabemos que, antes, os festivais duravam 5 dias, mas agora são apenas 3, o que significa que algo aconteceu naquela época que levou a isso. A teoria dele é que os professores queriam reduzir os dias do festival, mas os alunos não estavam dispostos a ceder. Eles organizaram muitos protestos, e deve ter havido um grande descontentamento geral, mas finalmente chegaram a um acordo com os professores e conseguiram organizar o festival como queriam. Siki deve ter sido um dos precursores desses eventos, o que o teria colocado em evidência na maior parte do tempo e o feito ser notado pelos professores. Para evitar qualquer outra revolta futura, o corpo docente deve ter decidido se livrar dele, mas não podiam expulsá-lo imediatamente porque ele era considerado um herói pelos outros alunos. Se o fizessem, haveria muita discussão e problemas adicionais por sua remoção. Então decidiram ganhar tempo e esperar alguns meses para as coisas se acalmarem. E uma vez que tudo passou e se resolveu, acabaram expulsando-o por motivos não relacionados. Ele deve ter saído como um herói, e é por isso que a edição número 2 o descreveu como uma lenda ao partir. Ele finalmente parou de falar e olhou para todos, que estavam maravilhados com sua dedução. Iru sorriu tristemente e olhou para baixo, dizendo que agora finalmente sabia o que aconteceu com seu tio. Ebara e Satoshi também afirmaram não ter objeções à história, pois parecia a prova de balas. Eiro, no entanto, ainda não parecia muito satisfeita com o resultado e perguntou se ele saiu da escola orgulhosamente como uma lenda, porque ela chorou quando ele lhe contou isso quando era jovem. Hotaru, porém, não tinha respostas para isso, e Eiro rapidamente balançou a cabeça e o agradeceu pela ajuda, pois o mistério estava finalmente resolvido. Eles se preparam para ir embora, e Iru empresta seu guarda-chuva a Hotaru, pois já começou a chover. O Rei do Charme, claro, está sempre preparado e trouxe sua própria capa de chuva. Depois de se despedirem, os dois saem da casa dela. Enquanto voltavam para casa, Satoshi começa a falar sobre como, depois de muito tempo, Hotaru parece estar investido em algo e realmente se esforçando. Hotaru não responde, mas então Satoshi pergunta: "Foi porque você gosta da Iru?" Ele o olha e diz que não é nada disso, que está apenas cansado de viver uma vida cinzenta e quer começar a viver com um pouco mais de cor. Ele diz a Satoshi que, quando os vê, sente-se inquieto e também quer fazer algo.
Talvez ele esteja apenas com inveja das vidas cor-de-rosa deles, comparadas às suas vidas cinzentas. Satoshi não sabe o que dizer, e eles voltam em silêncio para suas bicicletas e começam a pedalar. Ele chega em casa e fica imerso em pensamentos sobre as conversas que teve hoje. Ele se lembra da primeira vez que viu Eiru e de quando passou um tempo com ela, percebendo que naqueles momentos o mundo não era mais cinzento para ele, e tudo se encheu de cor ao seu redor. Era quente e agradável. Ele se pergunta se a vida é a mesma para Seki também, mas antes que possa pensar muito, recebe um telefonema e corre para atender. A ligação é da irmã dele, que diz que se mudou para um novo país e está se divertindo muito por lá. Ela lhe conta sobre suas desventuras até agora e depois pergunta o que ele tem feito. Hotaru responde que tem trabalhado ativamente na criação da antologia e então lhe diz que leu Ryuka. Esse nome imediatamente chama a atenção dela, e ela diz que Ryuka era um dos seus favoritos pessoais, e pergunta se a tragédia do bondoso Hiroseiki ainda é comentada. Essa palavra o intriga, pois até então, pelo que sabia, Seiki deixou a escola como uma lenda, e estava feliz com o que fez, mas a palavra tragédia não se encaixaria aqui. Hotaru rapidamente pede à irmã para elaborar um pouco mais, mas ela diz que precisa ir e desliga a ligação. Ele volta para o quarto e espalha os papéis novamente, percebendo que a história que ele tem e a teoria que criou estão incompletas. Definitivamente a outra parte, pois segundo a história, ele teria deixado a escola com um sorriso no rosto e o amor de todos os alunos, sem arrependimentos. Mas para ser uma tragédia, falta uma parte importante. Ele pensa mais e percebe que, para a maioria das pessoas, o ensino médio são os anos mais intensamente felizes de suas vidas, quando vivem suas vidas cor-de-rosa ao máximo. Mas para Seki, sua vida cor-de-rosa foi abruptamente interrompida, e ele teve que retornar a uma vida cinzenta após deixar a escola. Uma pessoa assim pode ser realmente feliz? Ele percebe que não é um conto heróico como pensava, mas sim, esconde algo muito mais sombrio sob a fachada cor-de-rosa. No dia seguinte, ele chama Ebara, Eiru e Satoshi para uma reunião na sala do clube. Ele entra na sala do clube e os encontra já sentados. Quando Ebara pergunta por que os chamou ali hoje, ele responde que há uma parte da história que ainda não se revelou e está envolta em mistério. Iru o olha com olhos brilhantes e diz que até ela sente que algo está faltando na história. Hotaru a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois eles conseguirão preencher as lacunas hoje e finalmente saberão a história completa. Ebara pergunta sobre as lacunas de que ele está falando, e Satoshi pergunta se a teoria dele está errada. Hotaru responde que não acha que sua história esteja errada, mas que definitivamente há algumas nuances que a empurraram na direção errada. Ele afirma que eles deveriam investigar mais o prefácio de Ryuka, que usa a palavra sacrifício. Ele diz que sacrifício pode ser usado de forma orgulhosa, mas também de uma maneira realmente triste, e eles precisam descobrir o que o sacrifício aqui implica. Satoshi o olha e diz que seria impossível simplesmente descobrir em que sentido a palavra foi escrita ali, e se quiserem saber com certeza, terão que encontrar o autor original. Hotaru olha e diz que é exatamente isso que eles vão fazer. Satoshi olha surpreso e pergunta se ele sabe quem é o autor. Ele lhes diz que pesquisou um pouco e descobriu o nome do autor. Ele entrega um papel a Ebara e pergunta se o nome lhe soa familiar. Os olhos dela se arregalam enquanto ela o olha e diz que a autora de Ryuka é ninguém menos que a bibliotecária. Satoshi pergunta se ele tem certeza de que é a bibliotecária, já que muitas pessoas podem ter o mesmo nome, mas ele responde que fez as contas, e a idade dela coincide com a linha do tempo. E ao perguntar por aí, descobriu que ela tinha 45 anos, e também fazia parte do clube de literatura clássica. Ele então lhes diz para se apressarem, pois conseguiu um horário com ela para conversar, e ela deve estar pronta em breve. Todos rapidamente pegam seus pertences, saem da sala e seguem para a biblioteca. Eles entram e encontram a bibliotecária ainda arrumando os livros. Ela sorri para eles e diz que ainda tem um pouco de trabalho, e pergunta se estaria tudo bem se conversassem com ela enquanto ela trabalha por enquanto. Ebara rapidamente se aproxima e começa a ajudá-la com os livros, enquanto Hotaru menciona o prefácio de Ryuka e pergunta se foi ela quem o escreveu. Ela olha para ele e responde que foi ela mesma quem o escreveu, e então diz que acredita que todos estão ali para perguntar sobre o que aconteceu há 45 anos. Ela os questiona sobre o interesse nos eventos que ocorreram meio século atrás e por que quereriam saber sobre um tempo tão sombrio. Eiru responde que Siki era seu tio, e ela quer saber o que aconteceu com ele todos aqueles anos atrás. A bibliotecária pergunta a Eiru se Siki está bem, ao que ela responde que ele desapareceu na Índia e não há notícias dele há 7 anos. Todos olham para ela e pedem que ela elabore sobre os eventos de 45 anos atrás, e diga se a teoria de Hotaru estava correta. Ela os olha e pergunta de que teoria estão falando, ao que eles respondem que ele criou uma hipótese sobre o que poderia ter acontecido, levando à expulsão dele. Ela se interessa e pede para todos a encontrarem em seu escritório. Uma vez acomodados, ela pega as anotações que Hotaru criou e as lê cuidadosamente. Ela pergunta a ele, em tom surpreso, se ele criou toda essa teoria apenas com base na antologia, e diz que parece que ele estava lá quando tudo aconteceu. É quase perfeita.
Hotaru, no entanto, diz a ela que acredita que parte da teoria está incompleta, e gostaria de saber se Siki aceitou a expulsão em nome de todos os alunos e se a escola agiu de bom grado ou se há algo mais por trás de tudo isso. Ela olha para baixo tristemente e diz que ele está certo e que uma parte da história está faltando. Ela relembra o incidente de quando era bem mais jovem e havia acabado de entrar no ensino médio. Os festivais escolares eram um grande evento naquela época, e a cidade inteira fervilhava com alunos que queriam participar ou assistir às festividades. A atmosfera era elétrica, e o festival da escola era basicamente uma das coisas mais importantes para qualquer aluno daquela época. Segundo ela, porém, no ano em que ela se matriculou no ensino médio, o festival da escola foi um pouco longe demais, e houve alguns confrontos entre os alunos, resultando no diretor lançando uma bomba sobre eles e decidindo que o festival deveria ser reduzido de 5 para 2 dias, com muitas restrições impostas. A escola inteira entrou em alvoroço, houve comícios e faixas a ponto de se tornar um movimento completo, onde os alunos tentaram impor sua vontade ao diretor. Esse movimento precisava de um rosto para as pessoas se unirem, mas era certo que o líder seria severamente repreendido quando tudo acabasse. A pessoa que realmente liderou o movimento acabou escondendo sua identidade, o que mais ou menos forçou Siki a assumir o crédito e a pagar o pato. Segundo ela, Siki era um indivíduo quieto que odiava qualquer tipo de conflito. Então ele não conseguiu realmente revidar. O protesto cresceu cada vez mais, a ponto de o corpo docente ser forçado a restabelecer o festival de 5 dias, em vez de mantê-lo como um martírio de 2 dias. Naquela noite, os alunos queimaram suas faixas e cartazes numa enorme fogueira dentro dos terrenos da escola para celebrar, mas a coisa saiu do controle rapidamente, e um dos antigos prédios da escola foi reduzido a cinzas. Levou a noite inteira para os bombeiros apagarem o fogo. No dia seguinte, os professores precisavam de alguém para dar o exemplo, e que pessoa melhor do que o rosto do movimento, eles acabaram expulsando o SEC da escola e nenhum único aluno se manifestou em sua defesa. Todos ficaram em silêncio e deixaram Seki ser oferecido como um cordeiro sacrificial. Não havia nada de heróico nisso. Todos assistiram um de seus colegas ser sacrificado diante de seus olhos enquanto ele pedia ajuda, mas todos fizeram ouvidos moucos. Ela os olha e diz que essa é a história completa e pergunta se eles têm mais alguma dúvida. Hiru se levanta e pergunta sobre o nome da edição número 2, Ryuka. Ela responde que Ryuka foi o nome escolhido pelo próprio Seki, e que ela não tem ideia do porquê ele escolheu esse nome. De repente, Hotaru suspira. Ele olha para o chão e pergunta como eles não puderam ver o que aquilo significava. Todos o olham com expectativa, querendo saber o que realmente quer dizer. Ele responde que a palavra Ryuka não passa de um trocadilho bobo. Todos o olham surpresos, mas lentamente a bibliotecária entende, e até Ebara e Satoshi parecem perceber o que era, mas Hiru continua tão perdida quanto antes. Ela pergunta o que ele quer dizer exatamente, e Hotaru explica em termos claros, escrevendo em um pedaço de papel. Ela lê, e seus olhos se enchem de lágrimas. Ryuka, quando traduzido diretamente para o inglês, significa sorvete. Ele intencionalmente nomeou a edição de Ryuka porque queria esconder seus verdadeiros sentimentos sobre todo o calvário no livro. Ele escreveu Ryuka como um trocadilho com ice cream, pois o que ele realmente queria dizer era ice cream. Ele queria gritar que não era ele quem liderava o protesto, queria gritar que era inocente, queria gritar com os outros alunos por não o ajudarem. Ela lhe diz que agora se lembra porque começou a chorar. Ela estava chorando porque ele lhe disse que às vezes seus amigos te viram às costas, mesmo quando você pede ajuda. Eles apenas assistem você ser devorado vivo, e tudo o que você pode fazer é gritar. A ideia de ser devorada viva a assustou profundamente, e ela começou a chorar por causa disso. Ela então olha para Hotaru e o agradece por resolver esse mistério para ela, pois agora ela pode finalmente deixar seu tio ir e ficar em paz consigo mesma. No dia seguinte, todos se encontraram novamente na sala do clube, e desta vez, Ebara também criou um rascunho da antologia. Ela o apresenta a Hiru, que gosta muito e o entrega a Hotaru. Ele o examina e reclama de ter que escrever a parte principal da história inteira. Ebara o olha com malícia e responde que ele foi quem resolveu todo o mistério, então é mais do que normal que ele escreva a parte principal da história como seu troféu. Hiru, como a boa alma que é, diz a Hotaru que se ele não quiser escrever, ela pode fazer por ele. E obviamente ele agarra a oportunidade, mas é impedido por Ebara, que lhe diz que ele mesmo vai escrever. Hotaru a olha irritado, mas acaba cedendo, pois ela lhe diz para começar a trabalhar no esboço da história imediatamente, já que não tem muito tempo, e ele concorda. Mais tarde naquele dia, Hotaru e Hiru decidem voltar para casa juntos, e enquanto caminham, ela lhe diz que ficou surpresa por ele ter aceitado o trabalho de escrever o artigo da antologia. A isso, ele responde que não concordou em escrever, foi apenas forçado pelos outros, e não conseguiu se safar, e pensou que dedicaria a Seki como uma homenagem a ele e à tragédia que lhe aconteceu.
Ele de repente a olha e pergunta por que ela concordou em aceitar a ajuda de Satoshi e Ebara, depois de ser tão contra revelar sua história para outras pessoas. Ela olha para o chão e responde que só lhes contou sobre seu passado porque não queria esquecer que isso era importante para ela. Ela explica que a mãe disse que, em alguns anos, essas coisas parecerão pequenas, e ela vai rir de ter dado tanta importância às palavras do tio que a fizeram chorar. Isso a fez refletir sobre a vida, pensando se deveria largar tudo, já que não era tão importante. Mas depois de conversar com Hotaru, ela percebeu que queria guardar essa lembrança, por menor que fosse, e queria tê-la no coração para sempre. As férias de verão finalmente começaram, e Eru conseguiu convencer Hotaru a ir com eles para as termas, para umas férias bem gostosas e relaxantes. Todos entraram no ônibus e partiram da agitação da cidade, rumo ao campo, calmo e sereno. Hotaru, o coitado sem amigos, claro que começou a passar mal no carro, afinal ele não sai de casa. Ao descerem no ponto, ele estava verde de enjoo. Ebara disse para ele aguentar firme, pois tinha primos na área com uma pousada, e eles os deixariam ficar lá de graça, já que estavam em manutenção e não podiam receber hóspedes. Todos esperam pela van, que finalmente chega, e eles entram. Quando chegam à pousada, Hotaru mal consegue sair do veículo. Ela apresenta seus dois primos mais novos, Hai, o mais velho, e Kaio, a mais nova. Eles trocam cumprimentos e os levam aos quartos para que possam se refrescar um pouco. Satoshi, animado como sempre, mostra a Hotaru a vista lá fora. E de fato, até Hotaru comenta que a paisagem é incrivelmente linda. Antes que pudessem aproveitar mais o quarto, porém, Ebara o chama para o jantar e eles descem. Jantam juntos e depois ele volta para o quarto, mas percebe que Satoshi sumiu. Ele percebe que Satoshi deve ter ido para as termas e decide apenas ficar de bobeira no quarto e assistir TV. Depois de um tempo, porém, ele se entedia e decide que até ele vai se divertir nas termas. Afinal, foi por isso que veio. Ele pega suas toalhas e sai do quarto, onde encontra Iru. Ele pergunta onde ela vai e ela responde que também quer tomar um banho nas termas. Eles começam a andar juntos e ela comenta que Ebara parece muito feliz ali e foi brincar com as irmãs, por isso não vai com ela para o banho. Eles vão para seus banheiros separados, onde Hotaru finalmente se submerge nas termas para relaxar e encontra Satoshi. Eles batem um papo furado, mas de repente Hotaru começa a sentir tontura, e Satoshi é forçado a tirá-lo rapidamente e levá-lo de volta ao quarto. Tanto Ebara quanto Satoshi ajudam a arrumar um colchão e então o deitam nele, cobrindo-o com um cobertor para que possa descansar um pouco. Depois de um tempo, Iru entra no quarto e pergunta se ele está bem. Hotaru rapidamente responde que estava bem e se vira para falar. Momento em que Iru se levanta e diz que todos estão no quarto ao lado contando histórias de fantasmas. Então, se ele se sentir melhor depois e quiser se juntar, é só aparecer. Algum tempo depois, Hotaru os ouve trocando histórias, e como não tem nada melhor para fazer, começa a escutá-los. Ele ouve Ri contar uma lenda antiga, que diz que há muito tempo, um homem atormentado veio a esta pousada e acabou tomando o quarto número 7 no outro prédio, como seu. Ele pagou adiantado e costumava ficar lá o tempo todo. Não aparecia para almoços ou jantares, e disse a toda a equipe para ficar longe do quarto e não o incomodar. Uma noite, as pessoas hospedadas na pousada ouviram um grito alto. Correram para lá e encontraram uma mulher de joelhos, horrorizada ao ver o homem do quarto número 7 pendurado na ponta da corda dentro do seu quarto. Acontece que ele pegou muito dinheiro de uma empresa, e quando o negócio faliu e ele não tinha como pagar, decidiu tirar a própria vida. Ri continua que, desde aquele incidente, quem fica naquele quarto acaba vendo a silhueta de um homem morto pendurado no teto. E uma vez, um homem que estava lá de repente ficou doente e morreu na hora. Quando a situação saiu do controle, o ancião da família foi chamado, que convocou um exorcista e acabou realizando rituais para o espírito maligno ascender ao céu, e um novo prédio foi construído bem na frente. Agora ninguém vai lá, e aquele edifício foi deixado abandonado. Hotaru se levanta e olha pela janela para o quarto onde o homem morreu, e decide fechar as janelas porque está sentindo arrepios. De repente, porém, ele avista uma pequena sombra correndo do lado de fora da pousada, mas não dá muita importância e volta a dormir. Ele acorda no dia seguinte com a vista mais linda imaginável, mas como não é lá muito fã de belezas naturais, apenas se arruma e desce para tomar café, mas fica chocado ao ver Ebara grudada na Iru, com uma cara de pavor. Poterba pergunta o que aconteceu, ao que ela responde que na noite passada, depois da meia-noite, acordou por causa de uma rajada de vento, e quando se virou para fechar a janela, viu a silhueta de um homem pendurado no teto do quarto número 7. Todos se sentam para o café e Ri tira sarro de Ebara, dizendo que ela deve ter imaginado, já que estavam todos falando de histórias de terror, mas ela responde que tem certeza absoluta de que viu com os próprios olhos.
Maia parece muito desconfortável com a situação e diz a Rai que o pai delas pediu para não contar essa história a ninguém. Ela, porém, não dá a mínima. Iru se aproxima de mansinho de Hotaru e pergunta o que ele pensa sobre a situação. Hotaru responde que acredita que Ibarra deve ter imaginado tudo, mas Iru então revela que ela não poderia ter imaginado, porque até ela viu a silhueta pendurada no teto. Hotaru a olha confuso, então ela explica que quando Ibarra se assustou com o que viu, acabou acordando-a, e ao olhar para a janela, ela também viu. Hotaru continua com cara de paisagem e afirma que até ela deve ter confundido com outra coisa. Isso enfurece Ibarra, que exige que ele diga o que ela viu naquela janela, se não era a silhueta de um homem pendurado. É óbvio que isso deixa Iru muito curiosa, e ela acaba o forçando a ajudá-la a desvendar o mistério. Ambos voltam para o quarto de Hotaru, onde ele faz várias perguntas sobre o que ela viu. Eles decidem ir dar uma olhada no quarto número 7 e pedem a Maia para levá-los até lá. Assim que ela ouve que querem ir ao quarto número 7, fica muito desconfortável e diz que não pode levá-los até lá antes de sair correndo. Eles então descem para debaixo da janela e Hotaru percebe que deve ter chovido na noite passada. Mas antes que pudessem investigar mais, Maia aparece por trás e avisa que é hora do almoço. Eles voltam para a área de jantar e almoçam, e depois de terminarem, Ri aparece vestida com um kimono, que ela parece gostar muito. Satoshi o puxa para o lado e diz que Maia parece gostar muito do kimono, mas Ri não a deixa experimentar. Hotaru responde que não liga muito para essas coisas, quando de repente sente que alguém está olhando por trás. Ele imediatamente se vira, mas não encontra ninguém na porta. Não parece ter ideia do que poderia ter acontecido, então decide ir para as termas junto com Iru. Uma vez na água, ele encontra Satoshi novamente, que casualmente lhe diz que ontem os tambores estavam batendo noite adentro e que ficou surpreso que Hotaru dormiu a noite toda sem perceber. Hotaru imediatamente olha em volta e pergunta se ontem foi o dia do festival de verão na área, e ele responde que sim. Finalmente ele parecia ter ligado os pontos. Ele volta com Iru e explica a ela que o que ela viu ontem não era um homem morto pendurado, mas a silhueta de um kimono secando. Ela parece surpresa, mas ele explica em detalhes que como Ri não deixa Maia tocar nas coisas dela, Maia pegou o kimono sem pedir a Rai e foi ao festival na noite passada. A sombra que ele viu na noite anterior era ela correndo para fora da pousada. Acontece, porém, que a sorte dela não é das melhores, e começou a chover, forçando-a a voltar. Agora que o kimono estava totalmente encharcado, ela ficou preocupada, pois Maia certamente notaria logo cedo. Então ela entrou no quarto número 7, sabendo que ninguém vai lá, e pendurou o kimono para secar. Foi isso que Iru e Ibarra viram, e as assustou. Fez todo o sentido agora, e novamente Iru ficou surpresa com as habilidades dedutivas de Hotaru. Ela disse que foi uma pena Maia ter que fazer isso, só para usar um kimono, mas ela as vê ao longe, ajudando uma a outra. Ela corre em direção a elas no pôr do sol, feliz que pelo menos se ajudam, como todos os irmãos fazem, enquanto Hotaru caminha lentamente, temendo os mistérios que o futuro poderia lhe reservar.